Tutora Evanilde, caros colegas, do curso de especialização Psicologia da Educação da Universidade Estadual do Maranhão. Meu nome é Leila. E o texto que eu escolhi para a atividade 2, da Maria Luísa Belloni, Aprendizagem Autônoma e o Estudante do Futuro. Esse texto é um texto reflexivo, crítico, que a autora faz em relação à aprendizagem autônoma e o estudante da EAD que se tem no momento e o que se vislumbra para o futuro. Começarei descorrendo o que o texto diz sobre a respeito do que é aprendizagem autônoma. Entende-se como processo de ensino e aprendizagem centrado no aprendente, né? Apesar do texto falar do estudante do futuro, a autora usa muito o termo aprendente, né? Cujas suas experiências elas são aproveitadas como recurso e no qual o professor deve assumir isso como recurso do aprendente, considerado um ser autônomo, gestor de seu processo de aprendizagem, capaz de autodirigir-se, né? Ser autor do seu processo. O aluno, ele é o protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem. Né? O estudante da EAD é um indivíduo abstrato, né? Da educação tradicional, imaginado em locais diferentes. É um abstrato mental, é um fantasma da EAD, uma criação do discurso do design instrucional. Né? Quais são as características desses alunos, né, da EAD? Em geral, né, são adultos entre 25 e 40 anos que trabalham e estudam em tempo parcial. Muitos estão voltando a estudar após anos, né, da última experiência em sala de aula e tiveram experiências educacionais negativas anteriores, né, antes de voltar a estudar na EAD. A maioria no setor privado, mulheres, né, ela cita o exemplo da mulher australiana, aquela que no final do dia, já de noite, senta na sua mesa da cozinha, o seu marido está assistindo televisão, os filhos estão dormindo, o lanche já está posto, né, na geladeira, pronto para o dia seguinte, a mesa está quase preparada para o café da manhã do dia seguinte. Mas o que se tem de real, né, na dinâmica da EAD, né, em termos, né, mundial, que ela fala em termos bem, de maneira bem geral, né, por exemplo, da europeu e também brasileiro, né, ela apontou também algumas características, né, do Brasil. Ela fala que o conceito desse aprendente autônomo, independente, né, capaz de autogestão de seus estudos, ainda é embrionário, né, muito recente. O aprendente atualizado, segundo a autora, é um mito, né, porque não, os estudantes da EAD encontram dificuldades para responder às exigências de autonomia em sua aprendizagem, tem dificuldade de gestão de tempo, de planejamento, de autodireção colocadas pela aprendizagem autônoma. Muitos se acham despreparados, têm problema de motivação, tendem a se culpar pelos insucessos e têm dificuldade de automotivação. Muitos estudantes, segundo a autora Maria Luísa Belloni, têm feito uma aprendizagem passiva de gerir um pacote, que ela chama de pacotes instrucionais, né? Regurgitados, quer dizer, vomitados, expelindo os conhecimentos assimilados, né, nos momentos da avaliação. E o que se percebe é que em que contexto que são forjados os estudantes virtuais, né? Vem da necessidade, né, do aluno, do adulto, de se especializar, pois estamos no contexto da globalização, onde as fronteiras foram rompidas, né, o mercado de trabalho está competitivo, né? Existe mão de obra mais especializada, né? Então, isso tem levado o adulto, né, o trabalhador, à educação à distância, né? Essa autora afirma que a sociedade contemporânea, né, ela tem um grande impacto sobre a educação, devido à sua complexidade, né? Por mais tecnologia, compressão das relações de tempo e de espaço, né? Um trabalho mais responsabilizado, uma mobilidade, exigindo um trabalhador mais competitivo, mais competente, mais qualificado, capaz de gerir situações de grupo e se adaptar a situações novas, sempre pronto a aprender, um trabalhador mais informado e autônomo. Né? Ela acredita que essa característica de autoaprendizagem, né, que se vislumbra, que se tem, que se pensa da EAD, seja um dos fatores
né, que tem feito também os alunos irem procurarem a EAD para sua formação, tanto inicial como continuada. Mas o aluno real, né, segundo a autora, que se tem, né, que se existe de concreto, o estudante, ela vê como o estudante como matéria-prima do processo industrial, onde o professor é o trabalhador, a tecnologia educacional é uma ferramenta, o currículo funciona como plano de modelagem, né, do produto que o aluno é educado, né? Essa natureza, né, essas características, né, que eu pontuei, ela vem da educação tecnicista, né, do século XX, precisamente da década de 70, né? Somente nos países mais pobres como o Brasil, onde os cursos voltados para a qualificação do trabalhador também se debruça, né, na formação vindo da EAD, que já é uma realidade aqui no país naquela época, acontecia de maneira bem diferente hoje, por correspondência através do correio. Mas o aluno do futuro, né, segundo ela, o que se espera do aluno do futuro? Né? Ela apontou o exemplo da França, onde já está acontecendo mudanças, o aluno ele não aceita mais, ele rejeita os métodos escolares de transmissão de saber, de educação de jovens e adultos, da forma que estava sendo gerido na educação à distância. Eles exigem um retorno mais imediato de informação, o que permite comparar dificuldade, discute sobre a qualidade dos cursos, necessidade de encontrar pessoalmente o instrutor, aspiração por encontrar cursos concebidos a partir das necessidades específicas, né? E ansiedade em relação à avaliação e à autoavaliação do curso, né? Já no Brasil, ela diz que não tem, ela não vê assim um futuro promissor se não tiver políticas públicas voltadas para esse setor, né? Ela fala que os efeitos da globalização em países menos desenvolvidos, ele tem mais uma característica perversa do que positivo, né? Pois ocorre o risco de uma adaptação, importação das tecnologias caras e pouco apropriadas às necessidades e demandas, e acaba obsoleto por falta de formação para o seu uso, né? Que existe uma formação, segundo a autora, para se usar as novas TICs, né? Tecnologia da informação e da comunicação. Ela apontou ainda que a desigualdade de acesso às tecnologias distribuídas em termos tanto regionais e sociais, aí se esbarra na questão das desigualdades sociais também, né? Porque ela diz que para esse conhecimento ser mediado, né, pelas novas TICs, se requer desse aluno habilidades e comportamentos, né, relacionados à busca e análise de informação, à pesquisa de fonte de estudos autônomos, competências pouco desenvolvidas na população geral, seja em razão dos baixos níveis de escolaridade, ou seja, pela baixa ou falta de qualidade dos cursos, né, do ensino, né, voltado para esse público. Então fica aqui a minha mensagem, né, minha atividade sobre o texto Aprendizagem Autônoma e o Estudante do Futuro, da autora Maria Luísa Belloni. Agradeço e tenha todos um bom dia.